Pessoal, a figueira é uma representação do povo de Israel. Vou dar exemplos bíblicos sobre isso. Em Ezequiel, a figueira vai ser castigada. Ezequiel 19, verso 1 e verso 10 diz assim: E tu levanta a lamentação sobre os príncipes de Israel. São os líderes ali do povo. Tua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos. Por causa das muitas águas. Aqui está falando da terra de Israel, tá? Verso 11. E tinha uma vara forte para cetro. Aqui está falando de Davi, de governador. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. O vento oriental secou seu fruto. Quebrou-se e secou-se a sua forte vara, o fogo a consumiu. Está falando da destruição de Jerusalém. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. De maneira que não há mais nela nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação e servirá de lamentação. Você vê aqui, Israel aqui, pelo profeta, falando que não vai ter mais fruto e etc. Uma lamentação sobre Israel. Mateus 21 vai fazer a mesma coisa. Todo profeta, quando o seu povo está em pecado, ele fala isso. Mateus 21 diz assim, verso 19. E avistando uma figueira, à beira do caminho, dela se aproximou, Jesus. E não achou nela senão folhas somente. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira é uma representação da maior parte do povo. E no primeiro século a gente sabe que a maior parte foi incrédula, correto? Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados, como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Aqui, pessoal, é uma analogia da vinha. Existe um forte paralelismo, esse símbolo aí em Ezequiel e a canção da vinha, Também Isaías 5. Em ambos os casos, a ira de Deus contra a vinha é resultado de expectativas frustradas. Aqui está falando de Israel, tá? Aí fala das folhas e etc. A mesma linguagem que Jesus usa em Mateus 24. Marcos 11 também temos essa informação. Marcos 11, verso 10 diz assim, Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas. Porque não era tempo de figos, ou seja, aqui o escritor, pessoal, está falando para a gente que aquela geração ali de Jesus não era tempo de Israel ter os frutos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. É muito comum ter essas linguagens exageradas. Vocês observam que não era, Marcos ele é mais enfático que Mateus, ele fala que não era o tempo de figos. A geração que Jesus veio não era o tempo de figos, de Israel produzir frutos. Israel, que eu digo, é a sua massa, tá? A maior parte. Os discípulos eram israelitas, mas a maioria do povo não o ouviu. Aqui é uma alusão à maior parte do povo de sua época. Observe que no texto de Marcos é bem claro que não era tempo de figos, tá? Não era tempo de figos. Agora a gente leu aqui, pessoal, a questão de Ezequiel, de Mateus e Marcos, falando de sua geração. Porém, eles também vão trazer palavras de bênçãos, tá?
Agora vamos falar um pouquinho do geração dos ramos renovados. Vamos até comentar, trazer os comentários dos primeiros cristãos também sobre isso.